como é que você foi Incrível. parar na televisão, cara? Então, eu fazia esse programa de rádio em 1998, 99, uma rádio pequena aqui de São Paulo. E lá tinha um jornalista. Você não é de São Paulo, mas acho que você vai lembrar disso. Lembra que tinha um jornal chamado Notícias Populares? Claro. Sônia Abrão, A Sônia pô. Abrão, Sônia Abrão teve aqui, maravilhosa, falou. né? Tu apertava o jornal, saía Saía sangue. Todo Exato. mundo falava. Ninguém brincava assim, pô. E aí, nessa época, eu conheci esse jornalista e ele fez uma ponte para divulgarem no jornal. Eu ia lançar um CD de meditação. Na época tinha CD, malandro. É, beleza. Não era o Spotify de hoje, era Pô, CD tá mesmo. louco. E aí ele pediu um release meu e perguntou assim, você já atendeu algum famoso? E naquela época, por conta do programa de rádio, eu tinha atendido já o Leão Lobo, a Rita Cadillac, um monte de gente, Olha assim. que legal. Sérgio Malandro. É E aí, eu tinha 19 anos na época. O jornal achou aquilo um pouco inusitado. E aí falou, não, vamos fazer uma matéria com o André. Só que eu achei que eles iam fazer a matéria para uma nota. Fazer uma nota do CD. E aí, foi aquela coisa. Fizeram a matéria comigo. E antigamente, o jornal de domingo era o dia em que explodia. Você saía no jornal de domingo, acontecia tudo. Bom, pegam uma foto da Rita Cadillac de biquíni, colocam na capa do Notícias Populares e escrevem: Guru da Rita Cadillac é um rapaz de apenas 19 anos. E ele era sensacionalista também, o jornal, né? Não, só era sensacionalista. Isso. Só era, E aí, isso foi no domingo. Na segunda-feira, eu estava no programa Mulheres, na TV Gazeta. Era aquela Claudete? Era com a Claudete E a- Eu tava ainda. lá, foi que ano Era isso? Claudete? Foi quem em mesmo? 2000. Em 2000 eu tava lá na Você Gazeta. tava lá na É, Gazeta? não lembra a Festa do Malandro? Pô? Não lembro, malandro, dessa Pô, a gente parte. ficou em primeiro lugar de audiência lá, a Festa do Malandro, pô. Devo muito à Gazeta. E depois do meu programa era o Guerreiro, que hoje Hoje ele é tá o- mandando lá na Record, lá o Guerreiro. Isso, manda Lembra o fazer Giro do acontecer, Guerreiro? né? Lembro, Acabava lembro. o meu programa no sábado, de noite, aí tinha o Guerreiro. Então, nessa época da Claudete. É que eu ia também mulher- durante a semana lá. Você gravava de semana lá o programa? Não, eu gravava no sábado. Claudete Eu fazia sábado ao Ione, vivo. não é Não, isso? então a gente não se Era encontrava. Claudete Ione. Ione. Não né? era mais a Não Ione. era mais a Era a Ione. Claudete, o Leão já estava lá nessa época também. E aí explodiu na audiência. Né? Eu costumo brincar hoje, né, que a gente fala de audiência naquela época como hoje viralizar. Do nada você viraliza na internet. É audiência. É a audiência. Dava Então, um pico de audiência. E foi um pico enorme de audiência. E aí isso foi numa segunda-feira. Naquela mesma semana, o marido da Hebe estava doente, o Lélio. E aí o tarô não prevê morte, essas coisas. Mas aí na hora que me perguntaram do marido da Hebe, saiu a carta da morte. E eu falei, eu acho que isso é representa um fim de ciclo, um momento de encerramento. Até imaginei na época que pudesse ser o fim da doença ou o fim do problema, mas naquela mesma noite ele faleceu. E isso foi outra grande... E aí calhou No mesmo dia. E aí eu passei a fazer o programa Mulheres, fiquei lá algum tempo. Ficou fixo? Fixo no programa Mulheres, e aí fiquei um pouco tempo. Aí depois comecei a fazer vários programas de televisão, sempre como convidado. Aí, uma época, teve aquele incêndio no programa da Xuxa. Lembra que teve lá? Claro que eu lembro. Que foi uma coisa bem triste, bem ruim e tal. E eu lembro que no Notícias Populares, eles perguntaram para mim assim, o que pode ser do ano da Xuxa? E aí eu lembro que no tarô tem umas cartas que é o 9 de paus, 10 de paus, 5 de paus. Saíram muitas cartas desse naipe de paus. E eu falei, eu acho que tem que tomar cuidado com o incêndio. Aquelas intuições que te vêm, né? Você falou que você isso, fala. é? Falei. Caramba, velho. Tenho isso registrado, inclusive. E aí o Notícias Populares publica previsões para o ano tal. E aí fala, Xuxa deve prestar atenção com incêndio. Só que até então, para todo mundo, aquilo era muito absurdo, né? Aquilo foi... Aí o jornal foi super legal tal. No incêndio, o Notícias Populares pegou e me colocou de novo na capa. Eu fui capa do Notícias Populares 2 vezes. A primeira vez como guru da Rita Cadillac e de outros artistas, e depois porque previu o acidente no estúdio da Xuxa. Sônia Abrão, muito antenada, o jornal nem tinha saído ainda para as bancas. O produtor dela me liga um dia antes. Amanhã a gente sabe que vai sair uma matéria com você. Nossa, ela tinha informação Ela de tinha dentro informação da de dentro redação. do jornal, da Ela redação. mandava lá no Notícias Populares. pô. Ela era de lá, né?
E aí... Ela era dona do jornal. Ela era acionista, né? Ela era demais, Não pô. duvido. Ela esteve aqui com a gente. Ela Ela é demais, incrível, adoro né? ela. Eu adoro a adoro a Sônia Sônia. também. Adoro. E eu vou contar pra vocês essa história. Aí fui no programa dela. O programa dela estourou de audiência nesse dia, porque tava todo mundo falando do incêndio lá no estúdio da Globo, com a Xuxa. Aí o Gugu assistia muito o programa da Sônia Abrão. E muitas pautas do Domingo Legal eram pautas que aconteciam lá no A Tarde é Sua. Não lembro se era esse nome, que foi mudando. Outra coisa que fosse Exato, o programa da equivalente. Sônia. Aí a gente foi pro intervalo, quando a gente volta, ela falou assim, olha, o Gugu acabou de mandar uma mensagem aqui que ele quer você no Domingo Legal domingo. Aí foi no Domingo Legal. Aí foram 2 estouros. O primeiro, quando eu saí lá na capa como guru dos artistas, e o segundo, que foi essa questão do acidente lá da Xuxa. E aí, quando eu fui pro Gugu, realmente eu estourei, no sentido das pessoas me conhecerem. A internet estava começando ainda, não era o que é hoje. E aí eu fiz vários programas de televisão, Gazeta, Band, SBT. Eu fiz Casa dos Artistas, Sérgio Malandro. Você- Não participei da casa. Mas Trabalhou eu, lá na Casa dos Artistas? Não, o Silvio mandou chamar. Pra você falar sobre os participantes. Eu e outros Foi a primeira casa dos artistas? primeira Casa dos Artistas. Tinha a Siang, tinha o Isso. Flávio, os gêmeos, né? Isso, Frota. Frota. Porra. O Frota fugiu, depois voltou. Eu sei que foi muito Supla. legal. Supla também, eu tava pensando que Caramba, tinha um Supla. a Bárbara que ganhou, não foi? Foi muito legal. Aí nisso conheci a Palmirinha Onofre, grande Palmirinha Onofre, de ficar indo nos programas de televisão, conheci a Palmirinha. A Palmirinha, nessa época, ela não tinha o programa dela. Ela fazia uma participação, ela tinha um quadro no programa Mulheres. Eu me lembro. E ela falou com a diretora do programa, eu acho que você devia trazer o André para fazer um quadro aqui, para falar de signo, de astrologia. E aí foi quando eu fui para a televisão mesmo, aí passei a ter o quadro no programa Mulheres. Naquela época era um quadro diário. Aí saí do Mulheres depois de algum tempo, voltei a ficar nessa situação de apresento um programa aqui, vou ali numa história Pontual. pontual. Assim, né? Aí uma emissora de TV da Hungria me contrata pra eu fazer um programa lá. Pois é, da Hungria. Como Da assim, Hungria. cara? Como é que Tu fala- eu tu li fala- aqui. Não, Quem nasce na Hungria jamais. fala que idioma? Qual é? Húngaro. Então, mas Mas tu você sabe sabia que eles falar brincam. húngaro? Não, eles brincam lá que o húngaro foi uma língua que o diabo inventou bêbado, porque nem eles. Nem eles. Eu É uma sei. piadinha que a gente ouve deles lá. Então eu fui fazer um programa. Gosta de piada, né, bicho? Eu já vi que tu gosta de piada. Quando você estava falando aí que... Como é que é o negócio que... Pra ter incêndio... Eu tenho bom humor, né? Pra ter incêndio eram vários paus. Eu não entendi esse negócio. Geralmente precisa do pau, da madeira. Não, mas tu falou aí... Ele falou aí. Não, é porque no No tarô tarô, como é que é? tem o naipe de paus. Então, aí- Assim como tem copas. Entendi. Não, porque foram vários paus pra dar um incêndio. Falei, pô, não, esse que pau é esse? Tá pegando fogo esse pois pau aí? é. Mas tudo bem, foi só uma piadinha, só pra fazer a Não, graça. tudo bem. Mas interessante que também em alguns tarôs você vai encontrar o naipe de paus com uma labareda de fogo saindo das imagens. Então, tem uma relação, porque o elemento fogo é o elemento do entusiasmo, da criatividade, da transformação. Então, por isso que na época eu fiz essa associação. Que hoje eu entendo que foi uma intuição. Foi algo divino que me soprou, que precisava... Eu estava no momento certo, com as pessoas certas, conectado. E a partir dali, o meu trabalho ganhou uma proporção bacana. No sentido não só de ficar famoso, Sérgio, mas de ajudar pessoas. O meu trabalho é um trabalho que a popularidade ajuda a eu poder dar caminhos para as pessoas. Muitas vezes as pessoas estão aqui me ouvindo com vocês num podcast leve, descontraído, mas às vezes uma palavra muda Muda. a vida da pessoa. Exatamente. Então eu sempre gostei de estar no entretenimento por isso. Porque lá na minha caverna, brincando, né, no meu consultório, eu não ajudo tanta gente como eu ajudo se eu estiver num programa de televisão, de rádio, participando da mídia. Não para ficar propagando coisa ruim ou colocando medo nas pessoas. Que isso eu acho muito ruim. Tem as pessoas que fazem umas coisas que a pessoa que É. quando escuta fala, pô, não, que... Fala logo de Exato, que morte, de só coisa. prejudica e não ajuda. E aí a gente que tem um trabalho super legal, dedicado, íntegro, as pessoas acabam colocando a gente nesse mesmo lugar, né? Então, eu gosto de estar aqui justamente por isso.